Hello, student. Good morning. How are you? I'm fine with me. Espero que com vocês esteja tudo bem. Teacher Bruna here. Hoje nós vamos trabalhar atividades complementares, Week 1, semana 1. Essas atividades complementares, elas complementam o que nós já estamos ou estudamos no Part 1, ok? E a semana 1, nós temos o tema Talking About Family, falando sobre a família. E nós também temos o uso dos articles, indefinite articles, que nós já aprendemos, que usamos o article, o artigo o a, ou uma, diante de palavras que começam com o som de uma consoante, e utilizamos o an, ou uma, diante de palavras que começam com o som de vogal. Dúvida, revisem o material que nós já estudamos. Aqui eu tenho as atividades. Number 1. Complete as frases utilizando o artigo a ou an. Então, antes de cada palavra, eu vou utilizar essas duas formas do artigo indefinido. Eu vou analisar a palavra que vai vir depois do artigo, né? O artigo vai ficar na frente. E eu vou olhar, essa palavra, ela tem um som, ela inicia com um som de vogal ou com um som de consoante? Wild. Aí eu vou analisar. Se começou com um som de vogal, eu vou colocar o que aqui? Eu vou colocar o A, que é o A. Se começou com som de vogal, eu vou colocar o N, ok? Então, analisei a palavra e identifiquei com qual som ela começa. Som de consoante, eu utilizo o A, que é o A. E o som de vogal, eu utilizo o N. Assim, eu vou fazer com as demais alternativas. Vou analisar a palavra que vem antes, né? Porque o artigo vai ficar na frente dela. E vou identificar com qual som começa essa palavra. E aí eu vou completar utilizando o A ou o N. Number 2. Ligue as colunas levando em conta os artigos. Então, vocês vão levar em conta os artigos que termina cada frase da primeira coluna. Aqui eu tenho o A. Aqui eu tenho o an. O an. Aqui também eu tenho o an. Eu vou levar em consideração aqui o artigo, para eu saber qual dessas frases ou palavras vai completar a frase. Eu vou olhar o contexto também para saber, além da regrinha da palavra iniciar com som de vogal ou consoante, se ela vai encaixar no contexto que tem a frase. A primeira aqui tem The elephant has a. O elefante tem uma o quê? Qual dessas palavras aqui ou expressões vai completar essa frase? Além de dar sentido, eu vou analisar se a palavra vai iniciar com o som de uma consoante, porque aqui o artigo é A. Então, aqui, para completar essa frase, aqui eu preciso procurar uma palavra que inicia com som de consoante. Ok? No number 3, a mesma coisa. Nós vamos completar utilizando com os articles a, an, obedecendo aquela regra.
Antes da palavra que inicia com som de consoante, eu utilizo o artigo A, que é o A. Antes de palavras que iniciam com som de vogal, eu utilizo o N. Depois eu tenho um text, my family. E aí eu tenho um texto. I am Bruce. I want to introduce my family to you. Peter is my father. Kate is my mother. Peter and Kate are my parents. John is my brother. And Andrea is my little sister. My family is very happy. Esse é o texto que Bruce está falando, ele está apresentando a família dele para vocês. E aí eu tenho as questões relacionadas a esse texto. Aqui no number 1. Quem apresenta a família? Who introduces the family? Quem é que apresenta a família? De acordo aqui com o texto, nós temos Bruce. Bruce apresenta a família dele para vocês. Vocês vão marcar aqui a alternativa correta. Tem A, B, C e D. Number 2. Connect according to the text. Vocês vão conectar as ideias de acordo com o texto. No texto, quem está ligado à frase I am? I am, nós vamos voltar lá no texto e localizar. I am quem? Bruce. Então, eu vou ligar I am com Bruce. Eu vou traçar uma reta, né? Ou melhor, uma seta. I am Bruce. Mesma coisa. Kate is my. Kate is my o quê? De acordo com o texto, my mother. Mother. Então, eu vou traçar aqui uma setinha e ligar. Então, assim vocês vão conectar, de acordo com o texto, as frases e ideias. Number 3. Escreva em inglês. Escreva em inglês. Aí tem falando o seguinte. Há quantos homens nessa família? De acordo com a imagem, né? Nós vamos voltar lá na imagem e vamos escrever em inglês o número referente a quantas pessoas tem nessa família. Depois, quantas mulheres? Vamos contar as mulheres. Quantas pessoas há no total? Vamos contar todos e vamos escrever aqui em inglês o número. Depois eu tenho algumas perguntas que estão em inglês que estão relacionadas ao texto. Number 4. Who is the father? Quem é o pai? Procurem no texto. Number 5. Who is the mother? Quem é a mãe? 6. Who is the brother? Quem é o irmão? 7. Who is the sister? Quem é a irmã? 8. Who is very happy? Quem está feliz? Então, todas essas informações vocês vão achar aqui no texto. O number 9 está pedindo para vocês desenharem a família de vocês nesse quadro aqui. Vocês vão fazer um desenho bem bonito sobre a família de vocês. Ok? Essas são as atividades da semana 1 complementadas, atividades complementares. Só lembrando que essas atividades elas não estão no PET, na apostila. Elas foram elaboradas por cada professor. No meu caso, essas são as atividades de inglês complementares, ok? Dúvidas, voltem ao material do PET, as minhas explicações. E estou à disposição, ok? Bye bye, see you later!